A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de mais uma vez compartilhar com a igreja, com os irmãos que ainda estão esperando a volta do Messias, que ainda está esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar compartilhando com a igreja uma palavra e eu tenho observado que nós estamos já vivenciando, não digo a grande tribulação, mas já estamos vivenciando o princípio das dores, a qual proferiu o nosso Senhor Jesus. Chegando-se os discípulos, fizeram uma pergunta para Jesus: quando seria os sinais do fim dos tempos? E Jesus olhou para seus discípulos e respondeu: tomem cuidado, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque nesses dias surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Haverá terremotos em vários lugares. Ele disse: pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. Aí ele fala: todas essas coisas acontecerão, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. É só o princípio das dores. Então, voltando no que eu estava falando, eu acredito que já estamos vivendo o princípio das dores. Não estamos ainda na grande tribulação, mas no princípio das dores já estamos. Eu gostaria de fortalecer a fé dos irmãos com a esperança da igreja, a única esperança da igreja, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Eu gostaria de estar lendo e de estar explicando aquilo que o Senhor me deu entendimento, porque às vezes a gente quer interpretar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela interpreta a si mesma. Vamos estar lendo, vamos estar meditando nesta promessa, nesta esperança, a qual são para os eleitos, para os escolhidos, para os salvos. A palavra do Senhor nos diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça com os outros que não têm esperança.
Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, com Ele, aqueles que nele dormiram. Paulo nos dando uma palavra de esperança, dizendo para que a igreja não venha a ser ignorante quanto aos que dormem, e não entristeça com aqueles que não têm mais esperança. Quanto os que dormem, Paulo está dizendo as pessoas que já partiram daqui da terra. Ele está falando das pessoas que já morreram, mas que nós não venhamos a ser ignorantes com as que já dormiram, porque muitas delas dormiram em Cristo e também muitas delas dormiram sem Cristo. E ele continua dizendo: se cremos que Cristo ressurgiu, cremos também que Ele trará nele os que dormiram. Essa é a esperança para a igreja. Não importa, eu, você, nós podemos até partir desta terra antes que Jesus volte, mas a esperança da igreja é que quando Ele vier, aqueles que dormem nele, que dormem em Cristo, ressuscitará. Essa é a esperança da igreja. Vamos continuar lendo para nós entender o que Paulo aqui queria nos mostrar, nos instruir, para que nós não venha perder as esperanças, ter dúvida da sua promessa. E ele continua dizendo: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Paulo está dizendo: nós que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Ou seja, Paulo também tinha esperança na sua época da vinda de Jesus, embora ele já morreu. Mas ele tinha convicção que no dia em que Cristo voltar, ele também ressuscitará. E ele diz que nós que estivermos vivos até a vinda do nosso Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, nós não seremos levados sem que primeiro os mortos ressuscitem primeiro. Vamos continuar lendo para ver se realmente é isso que Paulo está querendo dizer. E ele diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós de maneira alguma precederemos, iremos na frente dos que dormiram. Foi Paulo, Estevão, Moisés e os grandes profetas, servos e servas do Senhor. Nós jamais precederemos eles. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E diz:
porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele continua dizendo: e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com estas palavras. Vamos abrir a Bíblia também, rapidamente, em Coríntios. Para nós estarmos terminando esta pequena participação, 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 15, versículo 50 em diante, diz assim: irmãos, eu lhe declaro que a carne, sangue, não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhe digo um mistério. Aleluia! Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi vencida pela vitória. Aleluias! Paulo está dizendo: eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, porque com som de trombeta, com dada a ordem, ao soar a trombeta, a trombeta soará, e nós seremos transformados em um momento, porque o que é corruptível é necessário que se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Tenha esperança. A palavra do Senhor fala: ainda há um pouquinho de tempo, mas o que há de vir virá e não tardará. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.